Londrina, com a palavra a deputada Era Cococai. Senhor presidente, eu penso que o relatório, nós temos que fazer algumas adequações para que ele não reproduza concepções que foram construídas e que foram tão naturalizadas que acabam por serem incorporadas sem que nós possamos perceber. E que nós possamos, a partir daí, reproduzirmos uma lógica que é uma lógica de subalternização dos negros, que se expressa de várias formas, inclusive na escolha de estereótipos que são estereótipos, ou melhor dizendo, na escolha de modelos que são modelos associados à perfeição ou modelos a serem agraciados em detrimento de outros. Então, eu tenho algumas considerações, vou passar para a deputada Rosângela para que ela possa considerar e, na medida do possível, possa modificar o seu relatório, se assim achar que deve. Mas penso que essa comissão ela foi de um profundo ensinamento para todas e todos nós. Eu tenho uma convicção muito grande, a partir de todas as audiências que nós pudemos realizar, não pude estar em todas as visitas, em todas as viagens, fui apenas em algumas, mas de todo o conteúdo que foi exposto aqui, de uma profunda riqueza, de que nós temos, não é apenas um extermínio de jovens negros em consequência da ausência de luto da própria escravidão, mas que nós temos um extermínio doloso. Não é um extermínio apenas porque os jovens negros são os jovens que estão excluídos numa sociedade onde não se fez o luto da escravidão, não se indenizou e se jogou os negros, a população negra da senzala para as favelas do nosso país. Não é apenas por isso. Há um sentimento e há uma lógica eugenista que já esteve presente nesse país de forma muito intensa, inclusive se sugerindo a esterilização da população negra e que se expressou inclusive em programas de governo, que seria o programa de imigração, para se poder branquear a própria raça, branquear o próprio brasileiro e brasileira, que teve muito presente no início do século XX, onde se expressava isso em outros locais do mundo, e particularmente na Alemanha, que deu origem aos fornos crematórios, que foram expressões muito duras de que do que era possível a humanidade produzir contra ela mesma. Eu penso que depois dos campos de concentração, dos fornos crematórios, houve um processo de reflexão do que é possível construir nessa lógica eugenista e nessa lógica de achar que nem todos os seres humanos podem e devem viver a sua própria humanidade. Isso foi muito presente no Brasil. Muito presente no Brasil, inclusive se expressou várias vezes em proposições legislativas, que era esterilização forçada e outros elementos, nos programas de imigração, como disse, para tentar branquear a raça, e foi interrompido com o fim da Segunda Guerra Mundial. Porque aí o alimento que vinha de vários locais da Europa para esse tipo de concepção, ele foi destruído com a reação da humanidade que se impôs frente aos fornos crematórios e às câmaras de gás, que hoje existe no Brasil de forma muito literal. Nós tivemos Jean Willis algo com um jovem de 29 anos, ele foi amarrado em praça pública. Foi amarrado, foi tirado das suas roupas num processo de fazer justiça com as próprias mãos, que atinge os negros e atinge os jovens nesse país de forma muito intensa. Esse jovem assassinado, eu me pergunto muitas vezes se não são os discursos de ódio que tem aqui que estimulam isso. Porque eu vou repetir, os discursos de ódio, eles calam dentro da alma do povo brasileiro, da alma da sociedade, e eles vão se expressar depois num processo de extrema violência que atinge todas e todos nós. Ou alguém aqui acha que a morte desse jovem no Maranhão não atinge todos e todos nós? Atinge todos e todos nós, porque cria algo que não comporta a nossa humanidade, que são os rótulos e os modelos de perfeição, que não comporta a nossa humanidade. Esses modelos de perfeição, essa heteronormatividade, essa lógica sexista, machista, que faz com que nós tenhamos alguém que ousa fazer um adesivo contra a presidenta da República e que atinge
todas as mulheres, porque em verdade não se critica as posições. Isso é legítimo, isso é importante que nós façamos, porque aprimora a democracia, a divergência de ideias, de opiniões, mas se ataca a discussão e se ataca a identidade de gênero desta presidenta da República. Ela é atacada como mulher. É a partir do seu gênero ela é atacada. E alguns acham que colocar essa discussão da necessidade de nós termos a liberdade da identidade de gênero, que não haja dor em ser mulher, em ser do gênero feminino, que nós possamos tirar essa lógica de subalternidade que tem as mulheres, ou de coisificação das mulheres transformada em objetos e não em pessoas. Então, portanto, eu diria que é muito importante, essa comissão ela foi importante no desenvolver dos seus trabalhos, para que nós possamos perceber que há um dolo, que há um processo higienista e eugenista, que há um sentimento de que negros, pobres, de periferia, têm que ser assassinados mesmo, como foi feito e como vimos aqui nas várias falas. E que há isso, é muito mais profundo do que nós possamos atestar. Não é um efeito colateral. É um processo que se constrói de forma muito intensa de se tentar fazer com que a sociedade brasileira ela possa permitir e naturalizar o extermínio de jovens negros que tem um caráter doloso, repito eu. Mas quando se tenta invisibilizar ou negar o racismo, é uma forma de permitir que isso continue acontecendo. Porque quando você diz não há racismo no Brasil, primeiro que quem fala isso fala de um lugar, não fala do lugar do negro, não fala do lugar do jovem que enfrenta esse preconceito e esse racismo todos os dias, das mais variadas formas. Não fala deste lugar, fala de um lugar de elite, fala de um lugar da Casa Grande. E a partir daí, esta negação do racismo e a negação dos extermínios, negação dos números, não é? Os números, eles apontam isso. Mais de 50% são jovens que morrem nesse país e desses jovens, 75% são negros. São os negros que estão morrendo. O Cleidson, me parece que o nome dele é esse, que morreu em praça pública, morreu amarrado em praça pública, como se tivesse um pelourinho. Não é mais pelourinho metafórico. Esses sempre existiram e foram negados. É pelourinho literal que se está estabelecendo nesse país. Isso é alimentado por aqueles que dizem, não há racismo. Há discriminação social, mas não há discriminação racial nesse Brasil. Então, negando o que é preciso ser constatado e que essa CPI trabalhou para isso, para que nós possamos superar essa discriminação racial, a ausência de igualdade étnica e racial, que eu vou repetir, não ficam apenas nos negros e negras deste país, mas ela se espraia e ela cria uma sociedade onde a violência é permitida, ela cria o discurso permitido, ela cria a negação do racismo permitido, ela cria em nome de qualquer coisa que se invente, que se saque de uma cartola e que muitas vezes são proferidas em púlpitos, ela cria uma concepção de invisibilidade do próprio racismo e que impede que nós possamos estar enfrentando esse racismo. Por isso, eu falo e encerro com isso, da importância dessa CPI, que muitas vezes foi a oásis da lógica humanista nesta casa, essa casa tão pronta, com tantas armas nos dentes, com tanto ódio proferido, com tanto ódio expresso, com tanta intolerância. E a intolerância, ela não atinge apenas o objeto direto desta intolerância, mas ela se dissemina para toda a nossa sociedade. Era isso, senhor presidente. Deputada Ana Cocai. Deputado Bebeto. Senhor presidente, senhores e senhoras deputadas, obviamente, meu caro Jean, que a tentativa de alguns senhores e senhoras deputadas e de outras lideranças que por aqui tiveram a oportunidade de apresentar suas visões em torno do tema, foi sempre uma tentativa de dissimular
o que objetivamente a realidade teima em nos apresentar como parte